Queridos, vamos lá, né? Nós estamos usando essas quartas-feiras antes da conferência, como eu já falei para vocês, para falar um pouco sobre a relação entre o reino milenar e a nossa salvação. Agora veja, queridos, existem temas que são muito bons de serem estudados, temas que despertam a nossa curiosidade, né? Temas empolgantes, mas existem temas que são necessários, que não são exatamente empolgantes, ainda que sejam, mas o problema é como essa palavra chega no nosso coração, é a recepção. Então me parece, pela minha experiência, que há mensagens que são mais bem acolhidas, né? Tem uma recepção maior, e outras nem tanto, não é? E talvez seja em razão da natureza dos temas, né? Então as pessoas querem muito mais saber como as coisas vão acontecer, questão mais escatológica, mas quando fala daquela palavra do cotidiano, a palavra de Deus enquanto alimento diário, que é o nosso alimento que nos alimenta, que nos sustenta e que nos transforma, parece que há menos alegria na recepção da palavra. Então, assim, falar sobre salvação é um desses temas necessários, né? Necessário por quê? Porque é o que mais nos importa. Não adianta você conhecer a Bíblia toda, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista dos esquemas teológicos, e você está com a sua alma perecendo. Então nós precisamos buscar aquilo que é essencial. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6 da sua epístola, ele vai dizer que nós devemos buscar as coisas mais importantes, as coisas que dizem respeito à nossa salvação. Então, compreender o que é a salvação de Deus e compreender como ela acontece em nossas vidas, e, sobretudo, conhecer e compreender como Deus dispôs na sua economia os meios que Ele tem para levar a cabo essa salvação, é de extrema importância. Porque se a salvação é de Deus, é Ele quem leva a cabo essa salvação, é Ele quem realiza. Ele é o autor e é o consumador da fé. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Mas quando se diz isso, a impressão que se dá no primeiro momento é que se é dele, Ele vai fazer. Não cabe a mim fazer absolutamente nada, porque a obra é dele, Ele é soberano, o poder é dele. Mas aí entra naquela questão que nós já tratamos aqui nas mensagens anteriores a esta. Quarta-feira passada nós deixamos claro para vocês, e na outra também, duas quartas-feiras atrás, que a salvação é um processo. A salvação é um processo porque ela acompanha exatamente as três partes que formam o homem. A salvação que se opera no espírito humano, se opera na alma humana, se opera no corpo humano. Isso porque a queda do homem, o erro do homem, o pecado original do homem, afetou o homem integralmente, afetou seu espírito, afetou sua alma e afetou seu corpo. Com respeito ao espírito, houve o desligamento. Se diz assim, na melhor expressão, que o espírito humano, depois do pecado original, ficou latente. Não é que o espírito estava morto, não. O espírito humano não pode morrer. O espírito humano é a parte essencial do homem que, na última das hipóteses, volta a Deus, retorna a Deus, porque procede de Deus. Então, o espírito se desliga da alma, o homem fica incapacitado de conexão com o divino depois da queda, representado lá em Gênesis 3 pelo caminho que conduz à árvore da vida sendo fechado, trancado por querubins com espadas flamejantes. Então o caminho de acesso à vida está bloqueado.
Então essa separação da alma em relação ao espírito humano e a sua incapacidade de conexão com a fonte, não é, divina, que é o espírito humano, acabou que impede o homem desse acesso. É o primeiro problema em relação ao espírito. A alma, por estar desconectada agora do espírito humano, nesse sentido, ela fica separada. É esse sentido que é a palavra morte, é a morte espiritual. É o que Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 1: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É o que Isaías fala no capítulo, salvo engano, 60 e alguma coisa, 64, 65, me fugiu agora o endereço do versículo, mas quando diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Não são as mãos de Deus que estão encolhidas, mas são nossos pecados que causam separação. Então, nesse sentido, o homem sofre a morte espiritual, e o homem precisa, portanto, de quê? Dessa reconexão. Ele precisa de vencer essa morte espiritual, sendo reconectado. E a alma precisa, portanto, agora de ser suprida com vida proveniente do Espírito, para saturar essa alma de Deus. Essa alma sem Deus, dele desconectada, também está morta no sentido espiritual, e essa morte se mostra por aquilo que nós conhecemos e chamamos de ego. O que é o ego? O ego é a alma humana querendo ser em si o que ela não pode ser jamais, porque a alma só pode subsistir em Deus. Ela foi feita para estar numa relação de dependência e de subsistência em Deus, no espírito humano. Só que agora essa alma, ela, por estar desconectada, ela agora está no estado de treva, de ignorância, de ilusão e de inimizade contra Deus. E o corpo humano, não precisa dizer nada, que está todo mundo vendo. O corpo em estado de corrupção. O corpo já nasce, sendo embalado pela morte. A morte já começa desde o nascimento. O corpo vai se deteriorando, vai envelhecendo. Essa deteriorização do corpo e essa morte do corpo, esse envelhecimento, a Bíblia chama de corrupção. Nosso corpo é um corpo corruptível, que se acaba, que se degrada e que se destrói. Logo, esse homem tripartido, espírito, alma e corpo, se está com as suas faculdades, espírito, alma e corpo, tocados pelo pecado e, consequentemente, pela morte, Deus agora, ao se propor salvar o homem, precisa oferecer uma salvação completa, uma salvação integral, uma salvação que desculpe-me, não seria salvação integral, uma salvação completa, uma salvação que alcance o homem de modo integral, que alcance o homem quanto ao seu espírito, que alcance o homem quanto à sua alma, que alcance o homem quanto ao seu corpo. Ou seja, nós precisamos de salvação quanto ao espírito, quanto à alma e quanto ao corpo. Só que quando nós lemos a Escritura, nós entendemos que quando alguém se volta para Deus, crendo no seu evangelho de verdade, com seu coração, invocando o nome do Senhor, acontece que o seu espírito humano já tem a solução. Quando diz que nós nascemos de novo, quando cremos, quer dizer que esse caminho que estava bloqueado entre a alma e o espírito é aberto novamente. É isso que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, quando diz que Cristo, por meio da sua morte, nos abriu um novo e um vivo caminho. Então, nossa alma agora pode voltar-se a Deus a qualquer momento. Nós temos livre acesso, diferentemente do homem não nascido de novo. Nesse sentido,
desse caminho, dessa reconexão. Todo homem precisa compreender a sua real condição, e ao saber e perceber que não há solução para o homem em si mesmo, então Cristo se apresenta para ele como sendo a solução. É a boa nova, é o Evangelho. Cristo já resolveu o problema na cruz, quando tomou o homem Jesus e o reconectou plenamente, espírito, alma e corpo com o Pai, abrindo agora o caminho para que todos nós tenhamos a mesma experiência. Então, quanto ao espírito humano, essa parte da salvação já está resolvida para todos os que creem no Evangelho. Com respeito ao corpo humano, o nosso corpo humano ele será transformado. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, leiam depois, a partir do versículo 20, capítulo 15 de 1 Coríntios, do 20 até o 58. Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo, mostrando que o Cristo que foi crucificado, que foi sepultado, esse corpo de Cristo, ele é ressurreto, e esse homem Jesus em ressurreição se torna as primícias dos que dormem, o primeiro dentre os mortos a ressurgir num corpo incorruptível, num corpo imortal, num corpo de honra, num corpo de força, num corpo de glória. É o primeiro homem a entrar na glória. E então Paulo continua desenvolvendo que o Cristo de Deus, quando ressuscita dentre os mortos, se torna a base a partir da qual nós também alcançaremos a ressurreição do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo será transformado, também será incorruptível, será também imortal, cheio de honra, cheio de glória. Paulo também vai dizer isso em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, salvo engano, quando ele diz que este corpo de vergonha que hoje nós temos será transformado conforme o corpo de Jesus Cristo em sua ressurreição. Bem, então se o problema do corpo será resolvido no último dia, se o problema do espírito foi resolvido quando nós cremos, só restou o problema da nossa alma. Ou seja, já está feito. 2/3 da nossa salvação já está cumprido, já está garantido, né? Agora vem a alma. E alguém pode perguntar: bem, se o nosso espírito teve a solução para o problema da morte espiritual quando cremos, ou seja, foi uma ação divina imediata, não requereu tempo, bastou que você cresce, né, e nos tornamos um só espírito com o Senhor. Maravilha. Se o nosso corpo, o problema do corpo será resolvido ao soar da última trombeta, e será no momento, como diz a Escritura, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Ou seja, não vai requerer tempo, processo, não vai ser num abrir e fechar de olhos. E lógico, quando eu falar abrir e fechar de olhos, é um modo de falar, é uma figura de linguagem para apenas mostrar que num lapso de tempo, não requer processo. Por que a nossa alma também não é transformada num lapso de tempo? Nosso espírito foi regenerado num lapso, nosso corpo será transformado num lapso. Por que nossa alma também não é transformada num lapso? Já teria resolvido todo o nosso problema. E aí é onde entra a questão. É porque a alma humana é a parte que integra o ser humano, é a sua parte, humanamente falando, essencial. Porque o espírito humano é a parte espiritualmente essencial. Mas a alma é a parte humanamente essencial, porque diz respeito à sua psique, a você mesmo, enquanto ser que pensa, que sente, que ama, que odeia, que aborrece, que deseja, que quer, né, que repulsa. Então é o seu próprio ser a quem nós nos dirigimos, digamos em tese, a essa individualidade que recebe o nome Silvia, Líbia, Raimundo, Juliana, né, Aldair, e assim sucessivamente. E essa parte do ser humano, que é a alma, é essa parte que se rebela, é essa parte que tem o atributo, ou que tem a faculdade da decisão, da escolha. E é nessa parte do ser humano, portanto,
em que há o maior problema nosso. Porque é essa parte que decide seguir ou não seguir, avançar ou não avançar, estacionar, recuar, amar, aborrecer. Ou seja, é a parte do ser humano em que Deus, para levar a cabo na alma a sua salvação, precisa da cooperação humana. E essa cooperação não significa absolutamente que o homem se torna coautor da salvação. Por que não? Porque a própria faculdade de crer, de decidir, da vontade de tudo é dom de Deus, tudo é dado por Deus. Tudo que o homem é, espírito, alma e corpo, é pura graça. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. E agora Ele nos convida, por meio do nosso livre-arbítrio, a responder ao seu chamamento, a responder à sua palavra. Por isso nós estamos constantemente sendo chamados ao arrependimento, somos chamados ao serviço, somos chamados a perdoar, somos chamados a estender a mão, somos chamados a tomar a cruz, a negar a nós mesmos. E para fundamentar o que nós estamos dizendo, eu quero ler com vocês um texto aqui no livro de Filipenses, capítulo 2. Vamos ler aqui versículo 12. O 12 é o versículo que eu quero ler com vocês, mas o mais importante é o que vem antes dele, em razão dessa palavrinha que está aí, ó. Assim, vírgula, pois. Esse pois é uma conclusão de algo que vem sendo dito anteriormente. Então não tem como você ler a conclusão se você não sabe a que se refere exatamente essa conclusão. Está concluindo o quê? Então é importante ler um pouquinho antes para nós percebermos o peso do versículo 12, o que ele efetivamente nos quer dizer. E aí quando você toma, por exemplo, olha, o capítulo 2, no versículo 1, eu queria que os irmãos sentissem o peso de cada uma dessas palavras que Paulo diz. Olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então veja que essa expressão, essa ideia de pensar todos a mesma coisa, toca exatamente no nosso ego, né? Porque é o nosso ego que cria as divisões, que criam as facções, as inimizades, as porfias, as contendas. Ou seja, é que nós pensemos a mesma coisa, que tenhamos o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, ele está dizendo que o homem, pela sua própria natureza, conforme ele, ao nascer, ele já nasce caído, as suas faculdades todas inclinadas para o erro. Acontece que é próprio do homem separado de Deus o isolamento, a separação, a contenda, a inimizade. Isso aí não precisa nem explorar muito, porque cada um de nós sabe com propriedade o significado dessas palavras aqui. Então ele diz que é preciso que nós venhamos a construir essa unidade de alma, né, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, o mesmo sentimento. Versículo 3 ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, ele mostra que nós devemos trabalhar profundamente o nosso coração, a nossa alma, no que diz respeito ao egoísmo. O ego, que é a base desse egoísmo humano. Ou seja, o pecado vai nos separando. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa uns dos outros, o pecado separa famílias, o pecado separa cidades, o pecado separa nações. O pecado só causa separação, só causa ruptura.
De modo então que o Evangelho ele vem exatamente para reunir todos numa unidade. Paulo vai explicar isso claramente em Efésios capítulo 2, dizendo que a cruz de Cristo é o lugar onde todos devem se encontrar. Quando eu creio em Cristo, que eu recorro à cruz de Cristo, e o outro também recorre à cruz de Cristo, nós nos encontramos na cruz, e a cruz é o instrumento divino para a aniquilação do ego. A cruz de Cristo não é simplesmente o madeiro no qual ele morreu. A cruz de Cristo ela traz em si uma mensagem. A cruz é um símbolo da união, da unidade. É em Cristo e no Cristo crucificado onde Deus e o homem se reencontram, onde os homens se reencontram, e nesse reencontro na cruz formamos um só corpo com Deus. É o conforme está lá em Efésios capítulo 2. Então Paulo está dizendo que nós precisamos buscar esta unidade, buscar essa reunião. No versículo 5 ele continua dizendo: tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. E agora ele vai colocar, portanto, em oposição o sentimento que os homens têm quando separados de Deus e o sentimento que o homem Jesus teve quando o Cristo se faz carne e se faz homem. Ele teve um sentimento que é o modelo, que é a matriz, que nós devemos ver, compreender e buscar e imitar. Imitar não no sentido de mera mímica, mas sobretudo no sentido de buscar a identificação com esse sentimento. De um lado, nós temos o espírito do anticristo, o espírito do velho homem. Nós temos um homem que divide, que separa, e tudo isso pelo desejo de ser. Desejo de ser. De ser melhor, e para isso vem as competições. Desejo de ser sem Deus, de ser sem o outro. E então vem agora o Cristo, se faz homem. E qual que é o sentimento que há em Cristo? Ele passa a demonstrar que Cristo, embora tivesse todas as prerrogativas, ele mostrou como deve ser o sentimento de um homem segundo Deus. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não havia esse desejo de ser igual, desejo de ser o melhor, desejo de ser em si sem o outro. Antes, sendo Deus, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 12: assim, pois, amados meus, assim como Cristo, que sendo Deus, não julga o ser igual, não se apega, a palavra grega aqui não se apegou ao fato de ser Deus, ou seja, embora fosse, ele abre mão do desejo de ser. E quando se abre mão do desejo de ser, ele se faz o quê? Se faz servo, se identifica como homem, se faz servo de Deus, se faz servo dos homens, o que implica que esse desejo de ser é que faz com que nós não sirvamos a Deus e nem sirvamos aos homens. Ou seja, é o homem que vive a seu próprio serviço, vive em função de si mesmo. Por isso que o homem busca os seus próprios prazeres em detrimento aos prazeres divinos. Busca a sua própria satisfação em detrimento à satisfação divina. Busca a sua própria vontade em detrimento à vontade divina. Então, Paulo aqui está falando sobre salvação. Ou seja, quando você olha para si, o que você encontra? E aqui está um exercício espiritual para cada um de nós. É que você deve fazer esse exercício em oração e em meditação. Se nós falharmos nisso, não adianta você compreender com clareza o capítulo 2 de Filipenses, não adianta eu compreender, eu pregar, eu ensinar, fazer uma boa abordagem,
uma boa mensagem, porque aqui o que vale é exatamente a realidade espiritual que o texto nos traz, e não o mero conhecimento intelectual do que está sendo dito. É verdade que nós devemos compreender o que está sendo dito, mas compreendemos para tornar esses conceitos em realidade espiritual. E qual é o exercício que todos nós precisamos urgente de fazer? Todos nós, cada um individualmente, no seu momento com Deus, você tomar esses versículos aqui, olha, do versículo 2, do capítulo 2, quando diz: penseis todos a mesma coisa. E o exercício se dá quando você começa a julgar a si mesmo, quando você começa a sondar a si mesmo, e você pede em oração nesse momento que o Espírito Santo te ilumine, que Ele te mostre, que Ele revele, no sentido de perguntar: Senhor, será que eu sou destes que, conforme Cristo Jesus, abre mão dos meus próprios raciocínios, da minha própria razão, do meu próprio querer, para desenvolver um pensamento de unidade com os meus irmãos? Será que eu sou daqueles que, conforme Jesus falou, são bem-aventurados os pacificadores? Ou eu estou sempre dividindo, sempre semeando contendas, sempre semeando inimizade, sempre semeando porfia, sempre semeando divisão? E nós estamos vivendo num tempo extraordinário para fazer esse exercício, não é? Porque o povo de Deus está dividido, pensando cada um uma coisa diferente do outro, o que leva a contendas e inimizades profundas no meio do povo de Deus. Tá, mas e o que nós vamos fazer se um pensa de um modo, outro pensa de outro? Não tem como pensar a mesma coisa, um é de um lado, outro é de outro. Esse é o problema, que você está de um lado. Aí tem que estar dos dois lados? Não. O lugar comum da unidade de pensamento é o Evangelho. Porque quando eu assumo para mim o Evangelho, eu assumo todos os ideais do Evangelho. E se você assume para si o Evangelho, você assume todos os ideais do Evangelho, que são os mesmos. Nós podemos ter unidade no Evangelho. O pensar único, ou o pensar em uníssono, só se dá se nós tivermos uma base comum. E essa base é o Evangelho de Jesus Cristo. É tudo aquilo que Ele viveu, tudo aquilo que Ele praticou, tudo aquilo que Ele ensinou. São nessas verdades que nós pensamos todos a mesma coisa. E você pode seguir no seu exercício, quando diz aqui: tenhais o mesmo amor. O quanto que nós estamos nos esforçando por meio da oração, por meio de uma prática, a amar os irmãos. E amar os irmãos não é ter um sentimento pelos irmãos. Você vai ficar buscando um sentimento. Eu queria amar um sentimento, uma coisa, uma paixão por alguém, e isso não vai ser possível, ainda mais quando diz amar o inimigo, Dificilmente você vai ter sentimento de amor pelo seu inimigo. Você quer matar o inimigo, essa é a verdade. Mas o amor se traduz exatamente pelo Espírito do Pai, que vê a todos de modo igual, que ampara a todos de modo igual, que dá o sol e a chuva, seja para o bom ou para o mal, para o ímpio ou para quem quer que seja, ou seja, que não faz acepção de pessoas, mas que olha o outro como um ser humano, que tem as suas fragilidades, suas dificuldades, e portanto ele é o meu semelhante. Ele é o meu semelhante. Ao invés de olhar o outro como o meu inimigo, ainda que ele seja inimigo meu, eu não posso vê-lo como o meu inimigo, tenho que ver como o meu semelhante. Isso é o amor. O amor é quando você confere ao outro aquilo que o próprio Deus lhe deu, sem tirar do outro, sem negar ao outro aquilo que o próprio Deus, sabendo quem ele era, ainda assim entregou para ele. Então nós vamos fazer esse exercício diante de Deus sobre o pensar, sobre o amor. Sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Versículo 3, quando fala do partidarismo, não é? Quando você ora e fala: Senhor, o quanto eu sou partidarista, o quanto eu tomo partido do lado A, do lado B, do lado C, o quanto que eu ainda uso de vanglória, falta de humildade, que eu deixo de considerar o meu irmão. Tudo isso é assunto de oração, é tema de oração. Não sei por qual motivo muitos irmãos, ao chegar no DEVAP, dizem: Alexandre, eu não consigo mais orar depois do DEVAP, porque de fato você não consegue mesmo, porque aqui não tem brecha para aquela ladainha sua. Era ladainha, conversa fiada. A oração genuína, ela procede do seu coração, em que você coloca diante de Deus o seu ser e permite que Ele te ilumine, que Ele te mostre. A oração é muito mais por nós e fala muito mais de nós do que sobre os outros por quem nós oramos. Quando nós oramos pelo inimigo, essa oração faz muito mais efeito no seu coração, a seu favor, do que pelo próprio inimigo. Porque quando você ora pelo seu inimigo, você está tratando com o seu coração, está quebrantando diante de Deus o seu coração. Então isso é a salvação de Deus operando em nós. Quando diz no versículo 12, portanto: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo diz: você precisa desenvolver a salvação. A salvação por quê? Porque você já está reconectado com Deus no seu espírito humano, já está reconectado. Então toda fonte, a fonte de todo bem, de toda cura, de toda justiça já está em você. Você não tem que buscar uma mudança, uma transformação por um mecanismo externo, por um mero mandamento externo. É verdade que tem muita gente que procura uma mudança, mas não uma mudança interior, uma mudança externa. Como é que eu sei que as pessoas, na sua maioria, buscam uma mudança externa e não uma mudança interna? Ora, porque as pessoas, elas não têm em vista o seu próprio ser que precisa ser mudado. Eles têm em vista o bem que elas podem perder. Bem, se para eu ser salvo eu tenho que dividir o pão, se existe essa relação de que o salvo ele estende a mão ao faminto, logo a pessoa fala: então eu vou fazer atos de bondade. E ela começa a fazer atos de bondade, mas como um mecanismo de troca. Eu faço isso para eu ser, naquele dia, eu ganhar uma casa no céu, ganhar a salvação, não ir para o inferno. E eu diria nesse sentido, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, Paulo falando no capítulo 1, ele fala que havia uma disputa em relação a ele, de modo que ele pregava o evangelho porque ele foi chamado para aquilo. Mas ele diz que muitos pregavam o evangelho por vanglória, porque queria se aparecer. Outros pregavam o evangelho para criar tumultos e prejudicar o próprio apóstolo Paulo. E Paulo diz: não importa, desde que o evangelho seja pregado, para mim, eu me dou por satisfeito. Ou seja, Paulo diz assim: ainda que se pregue por vanglória, está sendo dito, está sendo falado, ou por pretexto de perseguição, está sendo pregado. Mas isso não significa que no final essas obras são aceitas diante de Deus. Porque o próprio Jesus falou assim: quando vocês orarem, não orem como os fariseus, porque eles oram para serem vistos. E logo, se eles oraram e foram vistos, eles já receberam a recompensa. A recompensa é o que eles buscavam. Então, se alguém prega por vanglória, a recompensa é a vanglória que ele obteve. Então não quer dizer que será aceito. No caso, se alguém faz alguma esmola nesse mecanismo externo, apenas por barganha, eu ajudo aqui para ganhar lá na frente, então que faça.
De modo prático, tem alguém se alimentando, mas devemos nós atentar para o fato de que essas obras, elas não são geradas por Deus, e logo a nossa alma não está sendo transformada. Então nós precisamos orar para que a nossa alma sofra todas essas mudanças e que nós, tendo uma alma transformada, possamos proceder como alguém que é salvo, alguém que experimenta a salvação. Quando Paulo diz, portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ele está dizendo que cabe a nós, diante da salvação de Deus, ter o nosso esforço, ter a nossa prática de tratar o nosso coração. Daí, quando eu falei para os irmãos do exercício espiritual, de levar diante de Deus essas questões, não mais ficar orando por coisas supérfluas, por coisas temporais, por coisas passageiras, mas orar somente aquilo que está no coração. Não que nós não possamos orar o pão nosso de cada dia, não que não possamos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, mas é colocar aquilo que está no coração, aquilo que vem de dentro de nós, porque a oração é o grande instrumento de Deus para tratar com nossa alma. Esse exercício espiritual, ele transcende, ele vai além da mera aparência de religiosidade, vai além do mero ir ao culto. Porque às vezes nós vamos ao culto, ouvimos uma palavra e saímos do culto e acontece o que depois disso? Nada. A palavra foi boa, foi maravilhosa, foi legal, só que aí nós continuamos nossa vida como se nada tivesse acontecendo. E daí passa 1 ano, 5 anos, 10 anos e nós não somos o que? Transformados. Vamos permanecendo na mesma condição de sempre, vamos gastando o tempo e vamos perdendo o nosso tempo. Então, quando Paulo diz que nós devemos desenvolver a salvação, ele está dizendo que nós devemos nos apropriar do Evangelho, ouvir o Evangelho, tomar posse do Evangelho e pôr em prática o Evangelho. É certo que não é fácil, não é fácil. Imagine só, Jesus diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Em seguida ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No conceito é tudo certo. Se alguém quiser, diz respeito à vontade do ser humano. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser discípulo, caminhar no Evangelho, compreende-se claramente, não é? O que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Então é fácil. O ser humano tem um ego, olha como eu estou compreendendo. Esse ego tem que ser negado, porque esse ego tem uma vontade, eu tenho que abrir mão da minha vontade para atender à vontade divina. Esse ego tem um desejo, eu abro mão do desejo perverso, pecaminoso, para atender ao desejo divino. E tome a sua cruz e siga-me. Mas quando nós vamos, na prática, colocar isso em ação, aí nós vamos descobrir o tanto que há em nós resistência. Há resistência. Argumentos, muita argumentação e muita resistência, muita inimizade, nós não queremos. Há uma coisa muito forte dentro de nós, porque quando você precisa, por exemplo, digamos em tese, perdoar alguém que te fez algum mal. Ontem mesmo uma pessoa falava assim: eu acho que eu tenho muita mágoa. E aí eu perguntei para a pessoa: mas por que você acha que eu tenho muita mágoa? Porque passei muita coisa na vida e tal, etc. E na hora uma pessoa chegou, eu não pude continuar a conversa, mas o que eu queria colocar para ela seria assim: bem, você deve ter muita mágoa, ou as pessoas têm muita mágoa, pelo simples fato de não abrir mão de si mesmo. Não abre mão de si mesmo. A ofensa é quando você se tem pelo elemento frágil que foi tocado pelaquela palavra, por aquela ação, por aquela mentira, e você se sente que você não pode ser tocado, não pode ser ferido. Se alguém te feriu, aí você magoa, aí você se recolhe, aí você guarda aquele sentimento que se atualiza a cada dia.
Um sentimento atualizado a cada dia se torna um ressentimento. Então, a maneira mais fácil de você perdoar é você abrir mão de si mesmo. É o negar a si mesmo. E você pensar, puxa, se Jesus Cristo, que era Deus, que era perfeito, que era sem pecado, se ele foi rejeitado, por que eu não posso ser rejeitado? Se ele foi insultado, por que eu não posso ser insultado? Se ele foi ferido, por que eu não posso ser ferido? Afinal, Paulo está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento. Quando eu me recuso a perdoar, quando sou ferido, quando sou rejeitado, quando sou magoado, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Cristo Jesus. Ele sendo, abriu mão de ser. E eu não sendo, eu não abro mão do que eu não sou, do que eu julgo ser, na verdade. Então, a salvação se opera exatamente quando eu, olhando para Cristo, eu digo, eu quero seguir esses passos. E aí, quando você começar a buscar, colocar em prática e em ação, o tomar a cruz, o negar a si mesmo, aí você vai se deparar com um conflito enorme, uma oposição ao próprio Evangelho, porque você não quer fazer o que diz o Evangelho. E aí como é que você faz? Aí você tem agora mais um tema de oração. Senhor, quebranta-me. Senhor, ganha-me. Senhor, olha, eu não tenho força, eu não consigo, eu tenho dificuldade. E você começa a pedir, clamar e clamar. E aí vai acontecer o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, o que é repetido no capítulo, salvo engano, capítulo 9 do livro de Lucas, quando Jesus fala assim, olha, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e todo o que bate, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aí toma esse texto, né, fala, então eu vou buscar, o que eu vou buscar? E sai buscando qualquer coisa, batendo na porta para ganhar qualquer coisa. Mas Jesus continua dizendo, esse complemento está lá em Lucas, salvo engano, no capítulo 11, versículo 9, 10 e 11, quando ele diz, pois, vamos ler juntamente para vocês verem, Lucas 11, Lucas 11, é isso mesmo, minha memória não está tão ruim assim não. Olha o capítulo 11, versículo 9, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o que se manda buscar, bater, pedir aqui é o Espírito Santo. Então, quando você se sente incapaz diante do Evangelho, diante do rogo do Evangelho, diante dos mandamentos do Evangelho, que você deve dar a outra face, caminhar a outra milha, entregar a túnica, perdoar, amar, e você sente que você não consegue isso. Eu ouço muitos irmãos dizendo, Alexandre, olha, é muito bonito, mas não dá. Não dá. Bem, jamais Deus pediria a nós algo que primeiramente Ele não nos tivesse dado. Jamais. Então Deus está nos ensinando, quando você se depara com as suas limitações humanas,
por causa de um coração duro, um coração incrédulo, você deve ter uma meta. Eu vou buscar esta experiência. E aí você vai buscar, não como quem simplesmente fala: Senhor, me ajuda a vencer isso. Não, você vai buscar a cada dia. Você vai bater. Não abriu, vai continuar batendo, até que se abra a porta. Nós vamos buscar, vamos bater e vamos pedir em oração. E é nesse exercício de buscar, de bater e de pedir que o Espírito Santo vai sendo dado e trabalhado dentro da nossa alma. Ele vai transformando a nossa alma, ele vai transformando nossas vontades, ele vai transformando nossas emoções, ele vai transformando nossa mente, e aí nós estaremos plenamente efetivamente dentro do processo de salvação. Mas aí alguém pode perguntar: tá, então a salvação de Deus só se completa no homem quando então a sua alma for ganha plenamente? Sim. A salvação de Deus se completa no homem plenamente quando o seu espírito já está religado, quando sua alma já estiver totalmente ganha e quando o seu corpo for glorificado. Como o corpo já tem a certeza que vai ser ressuscitado ou transformado na última trombeta, como o nosso espírito já está reconectado com Deus, logo só restou a nossa alma. Aí você olha para si mesmo, para a sua experiência e fala: não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque eu já tô com 50 anos de idade. Eu tenho mais aí, quantos anos para frente? Vamos dizer que eu tenha mais 30 anos, que eu vou morrer com 80, sendo generoso. Posso morrer com 70. Meu pai morreu com 77. Chegar aos 80. Minha mãe vai fazer 80 o ano que vem, né, Silvinha? Mas minha mãe está vivendo muito. Eu falei para ela já: mãezinha. Então, digamos que eu viva até os 80, que eu viva até os 90 que seja, mas eu posso morrer com 50, com 51, com 52, com 60, não importa. O fato é que eu tenho menos tempo para desenvolver minha salvação do que o que até agora eu vivi. É verdade que eu desprezei muito tempo? É verdade. Eu desprezei muito tempo. É verdade que, embora eu estivesse buscando essa salvação, eu também perdi muito tempo porque eu estava fazendo do modo errado. Mas é verdade que Deus já operou muito na minha vida, apesar de tudo isso? É verdade. Bem, então a primeira coisa diante disso: não desista. Não fique calculando quanto tempo tem, quanto tempo falta, se vai dar tempo ou não vai dar tempo. Use todo o tempo possível que você tiver. Comece hoje a levar a sério a vida cristã, porque o cristão do século 21, não são todos, mas a maior parte não leva a sério a vida cristã. É crente de igreja, de ir ao culto e de uma festa, um congresso, né, tal, mas vive mesmo é a sua vida para si mesmo, em função de si mesmo. O que manda são as ideologias, o que manda é o dinheiro, né? São as conquistas humanas, materiais, é a sua capacitação intelectual, e tudo são coisas boas, não é que não são coisas boas, mas é que nós devemos colocar em primeiro plano aquilo que é essencial, aquilo que é eterno, conforme dizemos semana passada, que são as coisas inabaláveis. Mas alguém pode perguntar: tudo bem, mas e se acontecer, que é o que me parece que acontece sempre, né, de alguém morrer e a sua alma não tiver sido ganha plenamente por Deus? Não é isso? Só morreu e ficou muita coisa a ser feita. A pessoa morreu e ficou muitas pendências. Bem, a melhor maneira de responder a isso, num primeiro momento, é comece a resolver as pendências. Não adianta você ficar pensando no dia da morte. Você tem pendência? Tem. Resolve a pendência. Com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com o vizinho,
consigo mesmo, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Ou seja, se você está vivo, vamos fazer uso desse tempo no Evangelho, vamos começar a ter uma vida e uma experiência do Evangelho. Não vamos ser crentes nominais, nem crente de mera confissão, de crente de doutrina, de defender doutrina, mas alguém que se propõe no seu espírito e no seu coração a seguir a Cristo, colocar em prática. E alguém pode dizer, tá, mas ainda assim a pessoa morre e não está com a sua alma saturada de Deus, não alcançou o crescimento necessário. Essa pessoa estará perdida? É a pergunta que todo crente faz, né? Ora, se ela estivesse perdida, você chegaria à conclusão de que se a salvação ela pertence a Deus, ela é de Deus e é uma obra de Deus, então a falha foi de Deus, porque Ele começou uma obra e não deu tempo dele terminar. Não deu tempo de ele terminar. E Deus, sabendo que a salvação dele passa pela alma humana, passa pela vontade humana, passa pela cooperação humana, Deus, sabendo que o nosso tempo não é suficiente nesta existência para resolver nossas questões todas e para sermos saturados de Deus, Deus propôs uma última dispensação, que é chamado de o reino milenar, ou a dispensação do reino milenar, em que aqueles cristãos que não atingiram a estatura de varão perfeito ainda poderão resolver os seus problemas. Em outras palavras, alto e bom som, de maneira clara, depois da morte ainda há jeito para você. Eu sei que vão levantar uma série de questionamentos. Um deles é aquele que diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 20 e alguma coisa, né? Quando diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O problema é que quando diz vindo depois disso o juízo não quer dizer necessariamente um julgamento de condenação ou de salvação. A palavra juízo quer dizer, vindo depois disso, as consequências daquilo que você realizou na sua vida enquanto estava na terra. Juízo quer dizer que você vai sofrer a penalidade. Então lembra do texto de Mateus capítulo 5, quero recordar aos irmãos. Se você vai levar a sua oferta perante o altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, resolve o problema com o teu adversário e voltando faz a tua oferta, para não acontecer que estando você não estando mais a caminho, no caso você morreu, você vá para o tribunal e lá então você é julgado e você é recolhido à prisão, e de lá não sairá enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, é um período que você agora vai ter que arcar com todas as consequências, porque houve aí um juízo. Você fala, mas qual é a diferença? É porque hoje você comete o erro, o juízo vem imediatamente? Imediatamente? Não, você tem tempo de resolver. Você tem como adiantar o processo, ir lá e pedir o perdão, ressarcir, fazer o que tem que ser feito e está resolvido o problema. Então, não espere para quando você morrer, porque aí você não tem como resolver suas pendências na terra, e então você será lançado à prisão. Durante o reino milenar, muitos cristãos, mas são muitos, vão estar ainda resolvendo todas as suas pendências. Alguém diz, Alexandre, esse ensino é meio estranho, é meio esquisito. Mas eu quero ler com vocês um texto bíblico em que o próprio Jesus ensina esta verdade. Enquanto os irmãos abrem aí Mateus capítulo 12, que é o texto que nós vamos ler agora para encerrar essa mensagem, alguém pode dizer assim, isso aí porventura não seria o purgatório? Alguém vai dizer isso, né? Doutrina do purgatório.
Eu digo, eu não sei se é purgatório, o nome que queira dar, eu sei que é o ensinamento de Jesus. Eu sei também que não é o purgatório da Igreja Católica Romana, porque, segundo me parece, o purgatório da Igreja Romana, ele trata de purgação dos pecados. E purgação dá a ideia de perdão de pecados, ou seja, você sofre para pagar pecados. E no caso, quando Jesus nos fala dessa prisão, ele está dizendo que nós devemos resolver as nossas questões, porque não basta que você seja perdoado, não basta de falar assim, olha, você está perdoado do que você fez, tá? Só que o outro a quem você feriu sofreu um prejuízo, aí Deus te perdoa e fica tudo certo? Não, você vai lá e você vai ter com seu irmão, vai ter com seu adversário e resolva sua pendência com ele. Aqui em Mateus capítulo 12, deixe-me encontrar, capítulo 12, versículo 31. Por isso vos declaro, disse Jesus, todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Aqui, se vocês lerem o contexto, esse é um tema difícil de explanação, mas basta que você leia o contexto e você vai encontrar o fato de que Jesus, essas palavras nascem dentro de um contexto em que Jesus cura um homem que era mudo e cego, salvo engano, mudo surdo, alguma coisa nesse sentido. E quando Jesus cura este homem, os fariseus e escribas começam a dizer, olha, esse homem, ele não pode ser de Deus. E as multidões diziam, mas como ele pode não ser de Deus se ele cura o enfermo? Se ele cura, ele só pode ser de Deus. Aí vem aquela contenda, se é de Deus, se não é de Deus. E os fariseus, como eles iriam responder essa questão? Como é que ele pode curar? Como é que ele expulsa um demônio se ele não é de Deus? Aí olha o argumento dos fariseus, ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Ou seja, ele tem uma dobradinha com Belzebu. Ele faz isso pelo poder de Belzebu, por ordem de Belzebu, e assim ele vai enganando as pessoas. Jesus fala, ora, se eu expulso demônios, é chegado o reino de Deus sobre vós. Neste momento, é o momento em que o povo de Israel, no capítulo 12, eles rejeitam a obra do Messias, é hora que eles cometem o chamado pecado contra o Espírito Santo, que é a rejeição da obra de Cristo. Ou seja, o Pai ama o pecador, e ele entrega o seu Filho como redenção para o pecador. Então, aí vem o Filho e realiza a obra, ele faz os sinais para demonstrar, ele vai abrir o caminho para que esse homem seja salvo. E aí vem o Espírito Santo para convencer o homem acerca de Cristo. Então a obra do Pai é a dádiva do Filho, a obra do Filho é a obra de abrir esse caminho na consciência por meio do seu sofrimento e morte, e a obra do Espírito Santo é convencer o pecador de crer em Cristo. Então, se o homem fala do Pai que deu o Filho, não tem, até então o Pai já deu o Filho, ele não vai recolher o Filho de volta. Se alguém fala do Filho porque se entrega a si mesmo, o Filho não vai recolher de volta a sua obra, não vai recolher a redenção de volta, já está dado também, ele já sofreu essa morte em prol do homem. Agora, se o homem fala contra o Espírito Santo, no sentido de rejeitar a obra do Espírito Santo, de convencimento, eu pergunto, como o homem pode receber aqui o perdão, a salvação de Deus, se ele rejeita o único que pode levá-lo a crer no Evangelho? Então é dito que o pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, no sentido de rejeitar essa obra, conforme o capítulo 12 de Mateus,
para isso não há perdão. Não é que Deus deixe de perdoar ou se recuse a perdoar, é que o pecador, ele abriu mão daquilo que lhe foi dado gratuitamente. É o próprio homem que não aceita essa oferta, que não se permite ser convencido e levado pelo Espírito Santo. Logo, o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Agora, o sentido do que nós estamos falando está exatamente nesse finalzinho aqui, olha, quando diz: mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, vírgula, nem neste mundo no qual nós estamos vivendo, nem no porvir. O que é no porvir? Nem no mundo por vir, no mundo que virá. Ou seja, está dizendo que é o seguinte: o único pecado para o qual não há solução, nem aqui e nem lá, é o pecado contra o Espírito Santo. Para todos os outros pecados, portanto, há solução aqui e lá. É o que Jesus Cristo está ensinando claramente. Ou seja, durante o reino milenar haverá duas categorias de crentes: aqueles que reinarão com Cristo, porque cumpriram sua carreira, completaram sua carreira, foram ganhos por Deus durante o seu tempo de existência e de oportunidade, e aqueles que serão chamados crentes derrotados. Ou seja, se você nesta vida é negligente, não faz uso das oportunidades, você terá 1000 anos para resolver essa questão do outro lado. Na semana que vem, nós vamos falar propriamente deste reino milenar. Vamos falar propriamente do que a Bíblia fala sobre esse mundo por vir, essa dispensação na qual muitos santos vão reinar com o Senhor e outros serão tratados, por ocasião da manifestação do reino de Deus. Tá bom? Então espero que o que nós falamos hoje esteja pelo menos mais ou menos claro. Na semana que vem a gente retoma e dá seguimento ao entendimento.